Fala pessoal, vou falar para vocês aqui hoje sobre conversão de azimuth em rumo e vice-versa, tá? Sou Alessandro Carvalho e vamos lá. O que seria o azimuth, né? E o que seria o rumo? O azimuth é um ângulo horizontal, tá? Ele é medido no plano horizontal. A origem dele, ou direção de referência, é o norte, a direção do norte. Então, né? O ângulo é horário, sempre horário, tá? E varia de 0 a 360 graus, tá certo? Então, assim, vamos lá. A gente tem aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tá? E o que que acontece? O ângulo é horizontal, ou seja, o norte aqui, ele vai estar na mesma direção do Y. E o oeste, mesma direção do X, tá? Do plano cartesiano. Então, o que que a gente tem aqui? Olha só. Origem, direção é o norte. Então, eu vou marcar com um círculo aqui a origem. Ele é um ângulo horizontal. Ele é horário, contado no sentido do ponteiro aí dos relógios, tá? Olha só, no sentido horário. E varia de 0 a 360 graus. Então, olha só. A partir do norte, ele varia, olha só, de 0 grau a 360 graus. Então, olha só. O ângulo é horizontal, ele varia de 0 a 360 graus, então aqui ó, 0 grau, né? Coincidente que é 360 graus, tá certo? Aqui seria 90 graus, olha só, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360, tá certo? Então, ó, ângulo horizontal, origem é o norte, tá? Direção do norte, a direção de referência. O ângulo é horário, sempre, tá? Horário. E varia de 0 a 360 graus. Agora, o rumo é um ângulo horizontal também, ó, né? O ângulo horizontal aqui, o AZ, a gente chama de AZ. Então, a gente sempre coloca aqui, ó, AZ, tá? De azimuth. O rumo é o R. É um ângulo horizontal, da mesma forma do azimuth, ó. Só que a origem do rumo pode ser tanto a direção do norte quanto a direção do sul, tá? Então ele pode ser do norte, olha só a origem, do norte ou do sul. Sempre a origem eu vou colocar um círculo. O ângulo, ele pode ser horário ou anti-horário. Então olha só, horário ou anti-horário. Horário, tá? Ângulo à direita. Anti-horário, ângulo à esquerda. Então, varia de 0 a 90 graus. E eu tenho que incluir o quadrante na representação do rumo. Então, eu venho aqui, olha só, ó, nessa direção, no sentido que horário, ângulo à direita. Nessa direção aqui, ângulo, o que? À esquerda, anti-horário. Então, ele parte do norte ou do sul. Olha só, aqui, anti-horário, né? Aqui, horário. Então, o rumo, gente, ele parte da direção do norte ou do sul. Ele varia de 0 a 90 graus. Então, a origem aqui, 0 grau, tá? A origem, 0 grau. Ele vai ser o quê? 90 graus aqui ou 90 graus aqui. E eu tenho que indicar o quê? O quadrante, eu tenho que incluir o quadrante. Então, o quadrante vai ser o quê? NE, SE, que são os pontos o quê? Colaterais, tá? NW, SW. Então, aqui eu tenho rumo, tá? E eu tenho que incluir o que? O quadrante, NE, por exemplo. Aqui, né? SE, tá? O rumo, né? O rumo aqui vai ser o que? SW, tá? O rumo é um valor angular e eu vou ter que incluir o quadrante. Poderia estar na direção norte ou na direção sul? Poderia, tá?
na direção oeste ou na direção oeste? Sim, poderia. Aqui vai ser o que seria o que? Rumo NW, tá? Então, rumo aqui, olha só, de um alinhamento e eu tenho que colocar o quadrante, tá certo? Então, lembrando que é de 0 grau a 90 graus. O ângulo pode ser horário ou anti-horário, tá? Lembre-se disso. Então, vamos lá. O que a gente tem? Representação gráfica dos azimutes e rumos, tá? Em cada quadrante. No primeiro quadrante, por exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Diferente da trigonometria, que a gente considera primeiro, segundo, terceiro quadrante, aqui o quadrante a gente conta no sentido horário. Então, aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos supor um alinhamento IJ. Eu tenho, no azimute, eu tenho este ângulo daqui, ó. Ó, o azimute é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. Varia de 0 a 360 graus no sentido horário, tá? Então, teria o quê? O azimute de I para J. E azimute é sempre do alinhamento, tá? E ele varia no sentido horário, sempre no sentido horário, de 0 a 360 graus. Beleza? E aí, o que eu tenho? O rumo. O rumo, olha só, este alinhamento está mais próximo da direção do norte. Então, o ângulo parte do norte, ó, tá? Então, aqui eu teria o que? O rumo de I para J vai ser um valor e eu tenho que colocar o quadrante. Então, vamos supor que aqui fosse 45 graus. Então, o azimute aqui seria 45 graus. E o rumo aqui seria igual ao que? 45 graus NE. Tá? Você tem que colocar o quadrante. Aqui, no segundo quadrante, vou colocar aqui 45 graus de novo. IJ. O azimute, olha só, é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. Varia de 0 a 360 graus no sentido horário, de acordo com as nossas definições ali, que foram passadas. Eu tenho que este ângulo, então, o azimute de I para J, tá? Vamos supor aqui que seja 45, eu tenho mais 90 graus aqui, ó, 90 graus mais 45, 135 graus. Então, 135 graus é o azimute. E o rumo, tá? O rumo, pessoal, este alinhamento, olha só, não está mais próximo do sul. E o rumo é um ângulo que a origem pode ser tanto no norte, na direção do norte, quanto na direção do sul. Pode ser um ângulo medido no sentido horário ou anti-horário. Então, olha só, aqui ele está mais próximo do sul, então vai partir do sul. Então, é este ângulo daqui, ó. Então, o rumo de I para J é igual. Bom, aqui, olha só, eu tenho 45 graus. Então, 45 graus, o quê? SE. Tá certo? Tanto é que se eu pegar o azimute aqui, olha só, 135 mais 45 graus, vai me dar 180 graus. No terceiro quadrante, a gente tem o quê? No terceiro quadrante, tá aqui, ó. Então, aqui é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro. Terceiro quadrante, vamos pegar um alinhamento aqui, ó, IJ, tá? O azimute é o ângulo horário com origem na direção do norte e varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, este é o azimute, ó. Azimute de I para J é igual. Se eu pegar aqui, olha só, 45 graus, isso daqui tudo tem que 180 graus. Então, 180 graus mais 45 graus dá quanto? Dá 225 graus. Então, azimute 225 graus. E o rumo? O rumo, olha só, tem esse alinhamento IJ. Ele está mais perto do sul, tá? E então, olha só, a origem é no sul. Pode ser a origem do norte, mas o alinhamento está mais próximo do sul.
E como ele varia de 0 a 90 graus, não teria como partir do norte. Então aqui, olha só, este seria o rumo. Então, rumo do alinhamento IJ é igual ao quê? 45 graus, o quê? SW. É obrigatório incluir o quadrante. Até porque esse vale de 0 a 90 graus pode partir do norte ou do sul, ele pode estar em qualquer quadrante. Agora, eu tenho que quarto quadrante, vou pegar aqui no IJ. O azimuth, novamente, ele parte do norte, ó, o círculo. Varia no sentido horário, de 0 a 360 graus. Então aqui, olha só, 270 graus, né? Mais 45 graus é igual ao quê? A 315 graus. Então, o azimuth de I para J, ou seja, do alinhamento IJ, é igual a 315 graus. O rumo, veja bem, este alinhamento está mais próximo do norte, né? Então, olha só, parte do norte, vem para cá. Então, este, tá? Seria o rumo de I para J igual 45 graus NW. Tá certo? E agora eu pergunto para vocês, qual a relação que a gente tem, tá? Entre estes ângulos horizontais denominados azimuth e rumo. Qual que é a relação? Repara o seguinte, no primeiro quadrante, estes dois ângulos são iguais. Então, no primeiro quadrante, o azimuth é igual a rumo. Tá certo? Olha só, esses ângulos são iguais. No segundo quadrante, o azimuth vai ser igual. Olha só, eu vou calcular o azimuth em função do rumo. Repara o seguinte, se eu pegar aqui, ó, 180 graus menos o rumo, não vou encontrar o azimuth. Então, olha só, 180 graus. Se eu pegar isso aqui tudo, menos este ângulo aqui, não vai dar o azimuth? Sim. Então, vai ser o quê? 180 graus menos o rumo. Tá? Então, 180 graus menos o rumo. Aqui, eu tenho que, no terceiro quadrante, eu tenho que azimuth vai ser igual ao quê? Olha, esse pedaço daqui vale o quê? 180 graus. Se eu pegar mais esse pedacinho aqui, eu vou ter o quê? O azimuth. E esse pedacinho aqui, o que que é? O rumo. Então, o azimuth vai ser igual a 180 graus mais o rumo. Tá? Por fim, no quarto quadrante, eu tenho o seguinte, ó. Isso daqui tudo vale 360 graus. Se eu pegar 360 graus menos esse valor angular aqui, me dá este daqui, ó. Então, se eu pegar 360 graus menos o valor do rumo, eu tenho um azimuth. Então, no quarto quadrante, o azimuth vai ser igual a 360 graus menos o rumo. Tá certo? Então, olha só. No quarto quadrante, eu tenho 360 graus, que é esse valor todo aqui, menos o rumo. Destas equações, tá? No primeiro quadrante, o rumo é igual a azimuth. E o azimuth é igual a rumo. Aqui, o rumo, olha só, colocando em função agora do azimuth, vai ser o que, ó? O rumo eu vou passar para cá, para esse lado esquerdo aqui, e o azimuth para cá, né? Então, o rumo vai ser igual a 180 graus menos o azimuth. Então, veja bem, se eu pegar aqui, olha só, 180 graus menos o azimuth, eu encontro o rumo.
tá? Aqui, o rumo vai ser igual ao quê? Azimuth menos 180 graus. Então, olha só, na figura. Se eu fizer azimuth, que é esse valor todo aqui, ó, esse valor todo, menos 180 graus, eu tenho que este ângulo, que é o rumo. E outra, no segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, não esquecer de colocar o que? O quadrante. Então aqui eu teria que colocar o seguinte, ó, S e aqui o rumo é igual o azimuth. Eu tenho que colocar o que? N e aqui S W. E aqui, olha só, o azimuth, a gente viu que o azimuth é igual a 360 graus menos o rumo. Então, o rumo vai ser igual ao quê? 360 graus menos o azimuth. Então, olhando a figura, 360 graus menos o azimuth dá o rumo. E eu tenho que colocar o quê? O quadrante, NW. Não esquecer o quadrante. Então, agora, vamos colocar em prática o que nós aprendemos, passando para o exercício 1, converter azimuth em rumo. Você não precisa decorar fórmulas, tá? Você não precisa, basta o que? Realizar a representação gráfica, tá? Então, fornecendo o azimuth, vou marcar os azimuths aqui, ó, primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, vou colocar aqui, ó, sempre 45 graus aqui, só para facilitar essa representação, mas pode ser qualquer valor, tá? Aqui, ó, eu teria um azimuth de I para J igual a 45 graus. No segundo quadrante, IJ aqui, tá? O alinhamento IJ, eu teria o azimuth de I para J igual a 135 graus. Tá? No terceiro quadrante, na origem aqui J, eu teria, na sua origem, né? Eu teria aqui 315 graus, né? 180 graus, desculpa, 225 graus, né? 180 graus mais 45 graus. Então, o azimuth de I para J é igual a 225 graus. E aqui, olha só, no quarto quadrante, I, J, eu teria aqui a origem no norte, mais 270 graus, até aqui, 270 graus mais 45 graus, 315 graus. Então, o azimuth de I para J é igual a 315 graus. Tá certo? Então, aqui, colocando esses valores aqui, olha só, primeiro quadrante deu o azimuth de I para J igual a 45 graus. Segundo quadrante, o azimuth de I para J é igual a 135 graus. No terceiro quadrante, o azimuth de I para J é igual a 225 graus. No quarto quadrante, o azimuth de I para J é igual a 315 graus. Tá certo? Então, a gente tem o seguinte, eu quero representar graficamente agora os rumos. No primeiro quadrante, o rumo é o mesmo. Tá em vermelho aqui. Então, rumo de I para J é igual a 45 graus. Tá? No segundo quadrante, olha só, o alinhamento está mais próximo do sul, então parte do sul. Então, esse ângulo daqui, ó. Então, rumo de I para J vai ser igual ao quê? Olha, se eu fizer aqui 180 graus menos este valor aqui, me sobra este.
Então, vai ser o quê? 180 graus menos o azimuth de I para J. É como a gente já fez. Aqui, o rumo seria o quê? Parte do sul, porque está mais próximo do sul. Vem para cá. Então, o rumo de I para J, né, seria igual ao quê? Se eu fizer azimuth, esse valor todo aqui, ó, menos 180 graus, me dá este valor. Então, vai ser o quê? Azimuth de I para J menos 180 graus. E aqui, olha só, se eu fizer 360 graus menos este valor aqui, me retorna o quê? Este, tá? Que é o rumo de I para J é igual a 360 graus menos o azimuth. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, o azimuth é igual a rumo. Então, o rumo de I para J vai ser igual ao quê? 45 graus. Só isso? Não. A gente tem que colocar o quadrante. Ele está em qual quadrante? NE. Então, tem que colocar isso aqui, pessoal. Não esqueça. Segundo quadrante. Olha só. Segundo quadrante, ele é o quê? SE. Vai ser 180 menos o azimuth. Então, 180 menos o azimuth, então 45 graus. O rumo de I para J é igual a 45 graus, o que? S, ele parte do S, do sul, e vai em direção oeste. S, E. Aqui, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, eu tenho que azimuth, 225 graus, menos 180 graus. Então, é igual ao quê? 45 graus. Então, o rumo de I para J vai ser igual ao quê? 45 graus, o quê? SW. Quarto quadrante, eu tenho que o rumo é igual a 360 graus menos o azimuth, que vai me dar este ângulo. Então, vai ser 360 graus menos 315. Rumo de I para J é igual a 45 graus, o quê? NW, ele parte do N, tá? E vai em direção a oeste. Então, NW. Tá certo, pessoal? Então, desta forma, a gente relacionou o azimuth e o rumo e a gente converteu azimuth em rumo. Agora vamos fazer o seguinte, a volta, ou seja, transformar rumo em azimuth. Então, exercício 2, converter rumo em azimuth. Eu tenho aqui, vou realizar a marcação mais uma vez de forma gráfica, os rumos, tá? Então, rumo no primeiro quadrante, vou colocar aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o rumo do alinhamento IJ vai ser isso daqui, ó. Tá? Vou colocar até em vermelho aqui, né, para manter a ordem. Então, rumo de I para J igual 45 graus. Vou marcar agora o rumo no segundo quadrante. I para J. Eu tenho, olha só, o rumo. Esse alinhamento está mais próximo do sul, então vou partir daqui. Então, rumo de I para J é igual a 45 graus. Aqui, olha só, ficou faltando o quê? O quadrante, tá? Então, N é 45 graus, o quê? SE. Tá? Aqui, terceiro quadrante, eu tenho um alinhamento IJ, vou marcar o rumo. O rumo, olha só, esse alinhamento mais próximo do sul, então parte do sul. Então tem que o rumo de I para J é igual a 45 graus, o que? Ele está partindo do sul e em direção ao oeste, então SW. Aqui, eu tenho um alinhamento no quarto quadrante.
e J. O rumo, esse alinhamento está mais próximo do norte, então o rumo ele origem no norte. Lembrando que o ângulo horizontal varia de 0 a 90 graus no sentido horário anti-horário. Então aqui o rumo de I para J é igual ao que? 45 graus NW. Então é isso. Então eu vou colocar esses valores aqui, ó, nesse quadro, nessa tabelinha aqui. Então, primeiro quadrante, o rumo de I para J, 45 graus, o que? NE. No segundo quadrante, o rumo é o que? 45 graus SE. De I para J é igual a 45 graus SE, ou SE. Terceiro quadrante, o rumo de I para J é igual ao que? 45 graus SW. No quarto quadrante, o rumo de I para J é igual a 45 graus NW. Tá? Tá aqui, ó, NW. Então agora, e os azimutes? Bom, no primeiro quadrante, olha só, no primeiro quadrante, eu tenho o seguinte, eu tenho este ângulo aqui, olha só, o azimute é um ângulo horário, ele parte sempre do norte. Então, este ângulo aqui é o azimute. Então, o azimute de I para J é igual ao quê? 45 graus. No segundo quadrante, o azimute ele parte do norte. Varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, seria este ângulo daqui, ó. Então, o azimute de I para J é igual ao quê? Esse valor todo aqui tem 180 graus. Então, 180 graus menos o rumo dá o azimute. Então, 180 graus menos o rumo. Olha só, 180 graus menos o rumo dá o azimute. No terceiro quadrante, repara, o azimute, olha só, ele parte do norte, vem até aqui, ó, este ângulo. Se eu fizer este ângulo todo aqui menos 180 graus, na verdade, desculpa, se eu fizer 180 graus, que é este ângulo aqui, ó, mais o rumo, eu vou ter o azimute. Então, o azimute de I para J vai ser igual ao quê? 180 graus mais o rumo. Tá? E aqui, por fim, vai ser o quê? O azimute, ele parte aqui do norte, no sentido horário, vem até aqui, ó. Tá? Então, o azimute de I para J vai ser igual ao quê? 360 graus, isso aqui tudo, né? Eu tenho aqui, ó, 360 graus. Se eu fizer 360 graus menos este rumo, eu encontro o valor do azimute. Então, 360 graus menos o valor do rumo. Então, por fim, olha só, o azimute, tá? No primeiro quadrante é igual ao rumo. Então, o azimute de I para J é igual a 45 graus. Tá? No segundo quadrante, eu tenho que o azimute é o que? 180 graus menos o rumo. Então, 180 graus menos 45 graus dá 135 graus. Então, o azimute de I para J é igual a 135 graus. No terceiro quadrante, eu tenho que o azimute é igual a 180 graus mais o valor do rumo, que é igual a 225 graus. Então, o azimute de I para J é igual a 225 graus. Por fim, eu tenho que, no quarto quadrante, o azimute vai ser igual ao quê? 360 graus menos o rumo. 360 graus menos esse valor angular que dá o rumo. Então, o azimute de I para J é igual a 315 graus. Então é isso, pessoal. Aqui convertemos rumo em azimute. Lembre-se que o rumo sempre vem acompanhado com o quadrante, tá? No exercício anterior, a gente converteu azimute em rumo. E lembrando que
O azimuth, né? Ele varia de 0 a 360 graus no sentido horário, tá? Sempre com origem no norte. E é um ângulo horizontal, da mesma forma que o rumo, também um ângulo horizontal, só que ele pode variar. A origem pode ser do norte ou no sul, varia de 0 a 90 graus e eu tenho que incluir o quadrante, tá? E lembrando que o rumo, ele pode ser um ângulo horário ou anti-horário, tá certo? Então é isso, espero que tenham entendido, tá? Forte abraço, até mais.